os botões aqui no ponto aqui. O Ceará, se o Ceará complica para o Flamengo, será que o último jogo contra o Palmeiras, você acha que ia pegar alguma coisa? Aí não é boa, eu não tô supondo nada, eu nem mentira, entendeu? O inteligente no futebol é aquele que depende de si próprio. Quando você depende dos outros, aí vira uma loteria, não é? Salve, salve nação, bora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Virou rotina no Flamengo ganhar título em 2025, né? Já foi 4 em um ano, ainda tem a disputa do Mundial ainda, né? Que a chance é grande de avançar para a final. Porém, é aquilo, nesse trecho aqui que eu tô trazendo, nesse corte aqui que eu tô trazendo para vocês aí, Edu da Cena, palmeirense, não se conforma com o título do Flamengo, né? Ele citou um contexto hipotético caso o Palmeiras viesse a ser campeão e a Renata Fã cortou a onda dele legal. Só vendo pra crer mesmo. Então dê seu like e, obviamente, a imprensa paulista não se cansa de merecer o título do maior do Brasil, né? Então deixe seu like, se inscreve no canal, hype o vídeo aí e vambora. Cara, tá demais esse vídeo aqui. Ganhou o Campeonato Brasileiro com toda a responsabilidade, com talento, com um coletivo, com um técnico diferenciado, jovem na profissão, mas extremamente competente foi o Flamengo, que melhorou os planos para jogar o Intercontinental, vai antecipar a viagem, tudo isso porque ontem no Maraca sagrou-se campeão brasileiro de 2020. Filipe Luís, extremamente conhecido na Espanha, jogou muitos anos o Atlético de Madrid. Muita gente cota a figura do Filipe Luís para substituir o Simeone e por isso o que aconteceu com o Flamengo repercutiu bastante, principalmente na Espanha. Olha o jornal AS. Flamengo histórico, Filipe histórico, o gol solitário de Samuel Lino garante o título brasileiro ao Flamengo. Doblete histórico de Filipe Luís na primeira temporada completa no Maracanã, não é? Porque ele conseguiu Libertadores e Campeonato Brasileiro, eles esquecem dos estaduais. Aí o olé da Argentina, Flamengo é campeão do Brasileirão 4 dias depois de levantar a Libertadores. Foram mais secos, mais diretos, não é? Lá o Filipe Luís é mais exaltado, olha só. Agora o jornal Marca. O Flamengo de Filipe Luís e Saul é coroado rei do Brasil após vencer a Libertadores. Os fatores-chave, aí eles falam sobre isso, não é? Flamengo garantiu o 9º título do Campeonato Brasileiro 4 dias depois de conquistar sua 4ª Libertadores. É, prestígio nesse momento. Filipe Luís sai grande desse ano de 2025. Impressionante, não é? Porque o ano passado eu valorizei muito aqui no programa o fato do Botafogo conquistar o Brasileirão e também a Libertadores. E o Flamengo olhou e falou, sabe o quê? Eu vou fazer igual. Ah, mas já aconteceu lá com o Jorge Jesus. Mas o Flamengo, ele levantou, ele aumentou a régua e conseguiu os objetivos. Ronaldão é um time que tem um grande elenco, que tem uma torcida incrível, que tem jogadores experientes, um treinador jovem, mas com uma metodologia onde ele liderou, estudou, se preparou para vencer esses títulos. Então a receita foi de sucesso e deu muito certo. Foi de um cara que estuda muito, né? Eu tava aqui pensando, o Dorival ganhando 3,5 milhões e o Filipe Luís ganhando, sei lá, não chega nem na casa dos dois, né? Então é impressionante como o futebol é ingrato algumas vezes. Mas dizendo sobre o Felipe ainda um pouquinho, sobre tudo que ele tem feito, da forma que ele tem feito, e visualizando os técnicos que chegaram também, que acrescentaram na carreira dele, ele é um cara diferenciado. E tem também ao seu lado o Rodrigo Caio, que é outro menino estudioso também, que é o auxiliar dele. Quer dizer, você tem o respaldo dos caras que acabaram de jogar, saíram do campo, do gramado, mas que estudaram muito para estar ali e hoje conquistando, os caras estão conquistando na garra. Ah, mas o time do Flamengo, se tira um, coloca outro. Não, não. E como é que você vai ajustar as peças? Como é que você vai no dia a dia dar moral para um, para outro, fazer os caras tirar o melhor dos caras? Se é um treinador aí, arrebenta tudo. Como o Flamengo fez. O Flamengo teve uma época que ganhou títulos aí, mudou de treinador. Para onde foi? Para lugar nenhum. Mas olha só, você falou do Dorival Júnior, que ganhou no mesmo ano uma Copa do Brasil e uma Libertadores pelo Flamengo, e não foi nem um pouquinho valorizado como
é o Felipe Luiz, que, aliás, o que ele conquistou como jogador e como técnico pelo Flamengo, repetindo títulos, é sensacional. E outra, Cicinho, também vimos o título da Libertadores veio de um cara que foi contestado pela torcida, o Danilo. O título ontem foi confirmado por um cara que também foi contestado, o Samuel Lino. E são caras assim que o Felipe mostrou que ele tem confiança. Então, quando o atleta, ele pode não estar vivendo um bom momento, mas ele tem o respaldo do treinador, ele consegue entrar em campo e apresentar, né, um bom futebol, principalmente nos momentos decisivos. Então, o grande segredo do Felipe Luiz é exatamente isso, né? Administrar, porque você pega esses jogadores do Flamengo, você pede pro cara fazer um tipo de movimento, fazer uma outra jogada, o cara vai fazer. Diferentemente, quando você pega um cara do Corinthians, o cara não entende a cabeça do treinador, esquece o Corinthians, exatamente. Porque você deu o Dorival como, assim, que o ganhador do Flamengo, se bem que no Corinthians ele não tá nem ganhando, porque o 13º pagaram o outro, o São Paulo tá zero. Mas, enfim, os jogadores entendem o que o treinador fala. A maior dificuldade, o maior desafio dele era o vestiário, você contornar o quê? Deixar um Saúl no banco, um cara que vem com currículo da Europa, deixar uma certa parte do campeonato, o Danilo no banco, e quando usa o cara dá conta do resultado. Então esse é o grande mérito do Felipe Luiz, e por isso que esse time é vencedor, que tem cara grande e tem um treinador também que é grande. Agora, eu fico impressionada, 75 gols marcados, 24 sofridos, um saldo de gols de 51. Primeiro lugar, teve uma disputa bem acirrada em algum momento com o Palmeiras, esteve atrás na tabela, recuperou, e ontem, nitidamente, os jogadores estavam cansados, extenuados, uma mistura de luta pelo título da Libertadores e festa também, né, Ronaldão? Cansaço físico e Deus, o mundo é o filho de Deus, não é? No futebol é a mesma coisa. E o Flamengo, mesmo assim, um resultado magro, poderia ter sido um placar até mais elástico, confirmou o título brasileiro e não tem nem tempo, Edu, já tem que pensar no Intercontinental, em fazer uma outra batalha, mais de uma no caso, para poder chegar numa final. Só que o Flamengo teve uma temporada excelente, é só isso. Não, excelente, e a gente tem que aplaudir realmente, não importa porque às vezes é rival, que a gente quer torcer o mal, que aquele, tipo, não. Se ele fez essa campanha que ele fez esse ano, que o Palmeiras possa fazer, que o São Paulo também possa fazer, que o Corinthians também. Então são exemplos que a gente tem que pegar de bom e levar para frente. Agora, a gente vê um Flamengo equilibrado, tanto dentro de campo como fora de campo. A gente vê jogadores que têm a fome de ganhar. Eu acho que isso que é o mais importante. Jogadores que, por mais que já tenham um certo nome, que já ganhou vários títulos, eles sempre pensam no próximo. O próximo sempre vai ser o mais importante. E parabéns por tudo que vem fazendo. Agora vai para o Intercontinental. O Flamengo tá indo para lá para passar também? Ou vai estar? Não, eu quero só ver tudo, vocês travou lá e só... O Flamengo já tem mundial. Foi merecido realmente o título, parabéns. Agora, eu fiquei pensando aqui, sabe, Renata, nos meus botões aqui, no ponto aqui. O Ceará, se o Ceará complica pro Flamengo, será que o último jogo contra o Palmeiras, você acha que ia pegar alguma coisa? Aí não é boa, eu não tô supondo nada, eu sempre tiro, entendeu? O inteligente no futebol é aquele que depende de si próprio. Quando você depende dos outros, aí vira uma loteria, não é? Quando você depende só de si, o Flamengo dependia dele para vencer o Ceará e fez, conseguiu, comemorou. Ai, gente. Vou falar do Santos, que reagiu. O Santos... O jogo contra o Mirassol. Taça diante do seu torcedor, a taça diante do torcedor, o Maracanã lotado, ainda na ressaca do título da Libertadores, mas aí tinha o jogo contra o Mirassol fora de casa, que não foi tarefa fácil e não tem sido tarefa fácil para nenhum time nesse ano de 2025, e ainda também tinha essa terceira parte, que era justamente a logística para o Intercontinental, para não passar a mesma coisa que o Botafogo passou no ano passado. Então, assim, era essencial, por isso que o jogo ali chegou em um determinado momento que realmente estava difícil, o Flamengo não estava conseguindo entrar na defesa do Ceará, então o gol ali do Samuel Lino, com a jogada do Carrascal, com o corta-luz do Jorginho, enfim, foi essencial. E aí sai o gol, fica uma situação um pouco ali mais tranquila, o Ceará começa a tentar em contra-ataque, o Flamengo basicamente ali começou a controlar o jogo, mas tinha um susto, né, porque só estava 1-0. Então tinha ali uma certa ali, uma agonia, a gente pode falar assim, do torcedor rubro-negro no Maracanã, para que o jogo terminasse logo, para confirmar o título.
Então agora, assim, é o óbvio, né? Você vai com o time reserva para jogar contra o Mirassol. Você vai com o time reserva, já poupa todo mundo, já pensando... Porque o Arrascaeta mesmo falou ontem da questão do desgaste, questão fisicamente, como é que tá a equipe. Ele saiu nas últimas 2 partidas, né? Porque a gente está falando do melhor jogador do Flamengo na temporada. Ontem ele sai, também cedo, na final da Libertadores ele também saiu. Então já mostra também esse desgaste que o Arrascaeta teve durante a temporada. Então vamos ver qual vai ser o planejamento, mas eu acredito que seja isso. Time reserva contra o Mirassol e aí já preparando aí a bagagem para Doha, para justamente ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e aí começarem os enfrentamentos por lá. Talvez mais que reserva, né? Molecada, né? Molecada, porque assim, a gente está falando de uma temporada muito puxada, né, pro Flamengo. O calendário, ele já suga demais as equipes, né? Ele já espreme tudo ali no seu limite e com o Flamengo não é diferente. Chega sempre muito no seu limite físico ali, inclusive. E o Felipe Luiz tem contado com os seus reservas, né, para fazer a diferença. A gente viu o Danilo, o Léo Ortiz à disposição, ele escolhe o Danilo marca o gol talvez mais importante ali de Libertadores. Mas a gente estava conversando ontem, né? Porque ontem o Felipe Luiz entra com o seu time titular também ali, inquestionável, para já buscar esse título, para já ter essa garantia e poder viajar em paz. O Botafogo físico cobrou, né? No Mundial. Muito, muito. E aí eu acho que esse tempo que o Flamengo vai ter para fazer as coisas com calma, pensando, priorizando a saúde dos jogadores nesse sentido, é justamente para não bater lá. Para todo esse desgaste de temporada, porque o Flamengo, se a gente pegar, por exemplo, a reta final de Libertadores, ele teve jogos de um desgaste físico e emocional, assim, num nível absurdo, né? Contou com o Rossi, jogou contra o Racing, então, assim, tudo muito no limite. Desde o Estudiantes Desde já o Estudiantes, também. exatamente. E na fase de grupos, se for parar para pensar na Libertadores. Exatamente. O Flamengo Então, teve assim, aquela fase de grupos meio turbulenta. Conseguir chegar lá já com essa adrenalina um pouco mais, né, calminha, já conseguindo mentalmente também preparar as partidas, né, de Intercontinental. E não é um grande tempo, né? A gente fala, mas são alguns dias aí A gente tem Parando para pensar o que foi ano passado, né? O Botafogo teve 3 dias, 2. E há um tempo limite para chegar até lá também, 2 para né? descansar. Enfim. Diga, Rafa. 1 para viajar, 2 para descansar. Ainda teve a questão do avião, né, Rafa? Já teve o avião. Exatamente. Aí você tem 1 para viajar, a viagem não é simples, embora seja voo fretado, vai acontecer na tarde de sábado. Chegando lá no domingo, se tiver alguma atividade, vai ser leve no hotel, treina segunda e treina terça para jogar na quarta. Então, nesse intervalo de uma quarta a outra, o time titular do Flamengo só vai ter, bem dizer, 2 sessões de treino. E aí, indo ao encontro desse raciocínio, o Felipe Luiz falava sobre isso, os jogadores falavam sobre isso. A preocupação é que o Flamengo não tenha uma fadiga muscular coletiva, que seria você chegar para 3 jogos, que é o caminho que o Flamengo tem nessa Copa Intercontinental, nesse Mundial de Clubes, para 3 jogos, precisando dar no máximo de 5 todos eles, porque há uma exigência grande por parte do torcedor. O rubro-negro em 2025 está mais confiante na possibilidade de ganhar esse Mundial de Clubes do que estava em oportunidades anteriores, quando o Flamengo ganhou a Libertadores. Talvez comparada a confiança com 2019, quando houve até um bom enfrentamento com o Liverpool. Naquela oportunidade, o gol do Firmino sentenciou a vitória do time inglês. Então você tem todo um contexto de expectativa do torcedor e uma responsabilidade da comissão técnica de montar a melhor condição para que, durante os jogos, o Flamengo não tenha problemas. Para isso, nesse momento, é consenso, não tem como pisar no acelerador. É preciso dar uma segurada, é muito mais o chamado pijama training, como dizia, acho que o Luxemburgo, do que propriamente algo diferente que o Felipe possa fazer para o time performar bem na Copa Intercontinental. Mas é isso, o descanso também faz parte da preparação, né? Então, tão essencial quanto, né? É tão essencial quanto o treino e tudo mais, né? Faz muito sentido. Agora o Rafa toca em um ponto dessa confiança que o Flamengo chega, mas como fazer com que essa confiança também não acabe virando uma pressão / exigência por desempenho, por título. Você acha que não, Jailson? Então, tem um amigo meu que estava mandando mensagem no início do programa, eu estava respondendo ele. Ele falou, pô, obrigado por me colocar... Os amigos do Jailson são um bom termômetro, hein? São bons. Todos os dias. Ele mandando mensagem. Todos os dias. Mandando mensagem, ele falou, obrigado por me colocar com o pé no chão de novo. Puxa um pouquinho, né? Calma, torcedores, calma. Você acha que dá? Você acha que dá? Me dá a tua opinião aí.
Então, assim, obviamente ainda tem que pegar ali para estudar, por exemplo, Cruz Azul, mas todo mundo já fica naquela expectativa do PSG. Aí o amigo já mandou, né? Os caras estão sem o Nuno Mendes e sem o Hakimi. Calma. Tem alguns passinhos antes. Tem os jogos antes. Mas a questão que você Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Flamengo campeão brasileiro aí. E não tem o que falar, né? O Flamengo já conquista seu 4º título aí, em um ano aí. O Flamengo é detentor de todos os títulos possíveis, atual campeão de todos os títulos possíveis em 2025 na América do Sul e no Brasil. E a Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado. Beleza, mas o Flamengo é atual campeão. A Copa do Brasil só vai ser terminada no dia 21, então o Flamengo é atual campeão da Copa do Brasil ainda. A atuação do Flamengo no jogo, acho que contra o Ceará, pra mim, não tinha que ser um jogo vistoso. O Flamengo tinha que ganhar de qualquer jeito, que acabou acontecendo. O Flamengo ganhou com um gol de Samuel Lino, né? Para tu ver como que funciona o enredo do futebol, né? A final da Libertadores foi decidido pelo Danilo, um cara que era reserva, era criticado por muita gente. E o que aconteceu? Quis o destino, e nos últimos jogos, ele vinha, antes da Libertadores, ele vinha sendo titular, jogando bem sim. Óbvio, a gente tem que falar a verdade, ele vinha jogando bem, vinha fazendo boas atuações. E na final da Libertadores, ele não vinha fazendo uma boa atuação, porque o Vitor Roque sempre levava vantagem sobre ele. Porém, no momento mais decisivo do jogo ali, ele acabou sendo decisivo, né? O momento mais decisivo qual foi? Aquela tirada que ele tirou em cima do Vitor Roque. Isso, o Flamengo já ganhando de 1-0. E antes disso, ele fez o gol do título, né? 1-0. E agora nesse jogo aí, um jogo que o Ceará estacionou o caminhão lá atrás. Só deixou o Pedro Arroio lá pra fazer o pivô que arranjou merda nenhuma. Com o Léo Pereira e Danilo. O Pedro Arroio arranjou nada. E ainda no primeiro tempo, Samuel Lino, que era um cara... É um cara que sempre tenta jogadas individuais. Na maioria das vezes vai perder. Isso faz parte. Às vezes deixa a gente torcedor irritado por alguns lances. Mas é um cara que não desiste. Ele chegou a falar que ele pega essa crítica, essa vaia que geralmente recebe dentro do Maracanã, como combustível para poder melhorar. E no final de tudo, quem fez o gol do título? Samuel Lino. O cara decisivo. O destino, ele prega umas peças na gente, que a gente critica aquele cara durante o jogo. Porém, alguns minutos depois, ele que vai salvar o nosso time, né? É incrível. O mais importante foi isso, ele faz parte do elenco. O Samuel Lino foi a contratação mais cara. Sim, a gente pega muito no pé do Samuel Lino, porque ele foi a contratação mais cara da história do Flamengo disparado. Então a gente quer que ele entregue um futebol que ele entregou no Atlético de Madrid, entendeu? Entendo que tem um período de adaptação no futebol brasileiro. É a primeira vez que ele joga no futebol brasileiro, né? Foi pra fora do país muito cedo. Então, paciência com o Samuel Lino, é difícil, mas paciência. Temporada que vem ele deve voar, na minha opinião. E agora é pensar no Mundial e contra o Mirassol botar o Sub-20.